Podemos começar, gente? Boa noite a todos os que estão presentes aqui e aos que estão online. O Sindicato de Engenheiros não é a primeira vez. 3 anos atrás, nós fizemos o mesmo processo. Convidamos os candidatos ao CONFEA para uma reunião conosco, online ou presencial. A gente sabe a dificuldade do pessoal candidato ao CONFEA. E aos candidatos ao CREA, nós chamamos aqui na reunião presencial. Nós achamos bom conhecer o CED, vir aqui. E o ano passado a gente conseguiu fazer um debate. Aí esse ano a gente achou melhor cada um vir aqui, tem mais tempo para expor suas ideias, que a gente vai divulgar nas redes sociais nossas. E a gente queria, inclusive, agradecer já de antemão. Ontem nós fizemos uma reunião com o Luiz Luquezzi, com FEA. Hoje nós estamos fazendo com o Gabriel Nogueira. É um prazer, Gabriel. Muito obrigado por atender o nosso convite. Nós ficamos muito felizes aqui em receber, ouvir as suas propostas para a presidência do CREA. Então, não vou falar muito, acho que uma meia hora dá para você apresentar as suas teses e depois a gente tem uma meia hora de perguntas. A gente gosta de reunião ser 1h30, igual o time de futebol, com prorrogação de 5, 6 minutos. Depende do juiz, né? Depende do juiz de cada tempo, então daria 10 minutos de prorrogação. Gente, com a palavra, um prazer aqui. Gabriel, com a palavra. Então, retomando, gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade do SENG, que está nos dando de estar aqui, mostrando qual que é o nosso projeto, qual que é a nossa ideia para as mudanças do CREA e o que nos motiva nessa campanha. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Gabriel Nogueira, sou engenheiro civil, especialista em patologia de obras civis. Tenho o CREA praticamente no meu DNA. Eu sou filho de funcionários, meus pais se conheceram dentro do CREA. O meu pai é o funcionário que está na ativa há mais tempo, então, com 46 anos de casa agora, é fiscal no município de Betim, e eu tenho orgulho de ter nascido dentro desse conselho e crescido dentro dele e vivenciado o conselho de diversas formas possíveis. Quais formas são essas? Primeiro, filho de funcionário, depois eu tive a honra de ser concursado dentro do CREA. Então, fui concursado, atuei dentro da ouvidoria e, após isso, saí para exercer a engenharia, estagiar na engenharia, na verdade, e retornei em 2018 como conselheiro. E fiquei como conselheiro até dezembro de 2025. Dentro dessa cadeira de conselheiro, eu tive a oportunidade de ser coordenador da Câmara de Engenharia Civil, aqui em Minas. Fui coordenador nacional da Engenharia Civil, pelo CONFEA. Em 2024, fui diretor técnico de fiscalização e, em 2025, coordenei o Comitê de Inspeção Predial, que foi promovido pelo CREA juntamente com a Assembleia Legislativa. E, no ano de 2026, agora licenciado, estou como presidente da AMPEA, que é a Associação Médio-Paraibana dos Profissionais de Engenharia e Agronomia, que fica sediada em Betim. Então, eu posso dizer, né, que, no meu breve histórico que eu passei, que eu consegui ter uma visão do Conselho que eu chamo de visão 360, que é a visão de filho de funcionário, de conselheiro, de diretor e, principalmente, de profissional. Então, consigo enxergar o CREA por todas as vertentes que ele tem. E isso me motivou. Eu sempre tive, de criança, o sonho de ser. Eu crescia falando que queria ser fiscal do CREA. Esse era meu sonho de criança. Por ver meu pai ali exercendo essa profissão, então eu tinha isso dali, brilhava em meus olhos enxergar aquele brasão da carteira do CREA, então isso foi um motivador para mim ao longo da minha infância. Quando a gente cresce, a gente amadurece, eu optei pela engenharia civil e ali o sonho cresceu também. Então passou a ser um sonho meu um dia ser presidente do CREA. E eu enxergo que esse é o momento ideal, eu estou devidamente preparado para poder realmente assumir a cadeira e fazer um CREA diferente de tudo que ele já foi. Não menosprezando nenhum presidente que tenha passado por ali, que eu acho que cada um entregou o seu trabalho, entregou o que enxergava ser adequado, mas trazer uma visão nova, uma visão de futuro, que o mundo mudou, a engenharia mudou e o nosso conselho também precisa mudar. A gente precisa ser atuante, a gente precisa estar na vanguarda.
e não somente apagando incêndio de tudo que está acontecendo. Então, o CREA precisa estar à frente de tudo. Nós somos a casa da tecnologia. Então, nós devemos ser o propulsor da tecnologia, da modernidade no nosso estado, no nosso país. E, com isso, eu tenho, hoje, registrado 81 propostas de mudança dentro do Conselho. São muitas, sim, são muitas propostas, porque eu acho que o CREA tem muito a melhorar. Então, eu fiz uma separação em 9 eixos dessas propostas, que eles se resumem aqui. CREA 360, que é o profissional no centro de tudo. Acho que não precisa, não. Se quiser colocar a apresentação. CREA 360, que é o profissional no centro de tudo. O CREA Tech, que é a engenharia na era da IA. CREA Fiscaliza, que é proteger quem trabalha direito. CREA Aberto, transparência que não precisa ser cobrada. CREA Educação, formação que transforma carreiras. CREA Rede, que é força nas entidades, força no Estado. CREA Mulher, engenharia com equidade. CREA Impacto, engenharia que transforma Minas. E CREA Humano, valorização e respeito a quem faz o conselho acontecer. Quando eu entro em todos esses 9 eixos, falando de maneira bem resumida, né, o CREA 360, que é o profissional no centro de tudo, são os benefícios que a gente busca com o objetivo no profissional, nas empresas. O que seriam alguns desses benefícios? Fazer com que cada real da sua anuidade, ele volte para você como benefício mesmo, né? Então, ter uma plataforma jurídica e contábil para os profissionais. Então, muito profissional, às vezes, tem uma dúvida sobre uma licitação, uma dúvida jurídica, ele não tem a quem recorrer. Tem, às vezes, que pagar um advogado para tirar uma dúvida simples. Então, o CREA vai ser esse apoio para esse profissional. Ele quer abrir uma empresa, ele não sabe, às vezes, abrir uma empresa. Ele vai lá e procura o contador simplesmente coloca N quinais para ele, que ele não vai nem precisar. E, às vezes, por causa disso, ele sofre uma fiscalização, ele não consegue obter o registro dele, porque não vai ter o profissional que está à frente, não tem atribuição para aquela atividade. O CREA vai dar esse suporte contábil para as pessoas poderem abrir empresa, para saber como emitir uma nota. Quero prestar um serviço avulso, eu não sei como que emite uma nota fiscal. O CREA vai estar lá para ser esse apoio, ser esse amparo desse profissional. Integração, né? A nossa ideia é fazer uma integração entre os contratos, ART, atestado e certidão de acervo técnico, tudo parametrizado. Uma plataforma onde dentro do próprio sistema eu faço o meu contrato com o meu cliente, eu faço a emissão de uma ART, eu crio ali, posso colocar minhas planilhas de serviços, encerrou-se o contrato, dá-se a baixa na ART e emite o atestado, tudo por dentro da plataforma do próprio CREA. E por que isso? Eu evito fraude, eu evito uma série de problemas, inclusive burocráticos, que nós profissionais temos para conseguir uma certidão de acervo técnico. Isso é tão difícil, às vezes, o vai e volta. É por falha do profissional, do funcionário que está lá à frente do CREA? Não, isso não é uma falha dele, é uma falha do sistema. Isso a gente precisa corrigir. Tá? E a gente também teria ali um canal exclusivo e sigiloso de denúncia, né, para assédios moral e sexual no exercício profissional. Conversão do valor da anuidade em crédito para emissão de ART. Esse é um item que a gente enxerga de grande valia. Como funcionaria isso, né? Qual que é a proposta disso fazer funcionar? Você pagou a sua ART em dia, viraria como se fosse o crédito bom pagador. Então, isso daí é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto com o CONFEA, que não é uma deliberação somente do CREA, mas a gente vai transformar esse valor pago da ART em créditos, da anuidade, perdão, em créditos para emissão de ART ao longo do ano. E desconto progressivo na anuidade, né, para os engenheiros registrados no CREA. Deslocamento do vencimento da anuidade. Pode até passar para a próxima página. Volta. CREA 360. Aí. Não estão todas ali, porque ali está mais resumido ainda, né? O deslocamento do valor das anuidades, ao invés de pagar a anuidade em janeiro, fevereiro e março, a gente deslocar isso, porque junto com essa anuidade, nós já temos tantos outros pagamentos, IPTU, IPVA, então a gente fazer esse deslocamento para ficar mais fácil, ficar mais leve no bolso dos profissionais e no bolso das empresas. Certificado digital.
todos nós profissionais e empresários precisamos de certificado digital para poder exercer a profissão. Por que o CREA não pode dar esse certificado? Por que o CREA não pode ser uma empresa certificadora? Isso já existe em outros conselhos. Então, nós nos tornamos certificadores e concedemos esse certificado para quem está com a anuidade em dia. A gente também tem que beneficiar aquele profissional que está em dia com o sistema, que está em dia com as suas obrigações. Então, isso daqui se tornaria também um benefício, tanto para o empresário, como pessoa física, mas também como pessoa jurídica. Clube de benefícios da engenharia, o CREA tem um clube de benefícios hoje, mas o nosso clube de benefícios, a intenção dele é ser muito mais abrangente, é ser focado na engenharia, com produtos, materiais de construção, material de instalação elétrica, equipamentos de engenharia. Eu preciso comprar um equipamento agrícola, então o CREA vai tentar fazer ali parcerias com empresas para obtenção de desconto dos profissionais que são registrados. Então a gente ter realmente desconto, clube de benefício para o exercício da nossa profissão. O do supermercado é legal? É interessante, mas esse daí já existem N clubes de benefícios que trazem isso para a gente. Mas o que é focado na engenharia? É esse que a gente precisa realmente trazer. Mostrar que a nossa profissão é relevante e que os nossos profissionais eles têm o conselho como realmente um braço de apoio e de suporte. E aí a gente também vai buscar, né, convênios com softwares, hardwares, tudo para o profissional ter isso ao seu dispor. O atendimento, né? A gente tem um atendimento moderno e eficiente e próximo de novo ao profissional. Hoje a gente sente, é uma reclamação que eu já vi muito profissional fazer, de que ele liga no CREA, ele não consegue ter o atendimento mais personalizado. Ele cai no 0800, ele explica o problema dele, a pessoa explica alguma coisa, e aí ele tem que fazer, se ele resolve fazer a ligação de novo, para continuar aquele atendimento dele, ele não cai na mesma pessoa mais. Ele tem que explicar todo o problema novamente, até a hora que ele consegue resolver isso. Então, a nossa ideia realmente é voltar a ter aquele atendimento direcionado e por modalidade. Se eu tenho uma dúvida da engenharia civil, eu vou ter uma pessoa que tenha conhecimento na área da engenharia civil para poder me direcionar, para poder me orientar. Se eu tenho uma dúvida relacionada à certidão de acervo técnico, uma pessoa dessa área de acervo técnico que vai me direcionar e me orientar. O retorno, né? O app do CREA. A gente criar um aplicativo do CREA, já existe hoje, mas onde ele vai realmente notificar o profissional sobre os cursos que o CREA está tendo. O CREA faz muita coisa, mas o CREA não comunica o que ele faz com o profissional. Então, nós que às vezes estamos fora do sistema, quem está dentro sabe de tudo que está acontecendo, mas quem está fora do sistema não fica sabendo que está tendo uma palestra lá no CREA, às vezes não sabe que está tendo a palestra aqui no CENG hoje. Por quê? E o CREA pode ser esse canal de veiculação. Então, dentro do aplicativo dele, olha, a Câmara de Agrimensura, a Câmara de Agronomia, a Câmara de Elétrica, de Civil, vai fazer um evento dentro do CREA, notifica, convida o profissional a participar, ou então disponibiliza isso de forma online para o profissional. Então, a nossa ideia do aplicativo é que ele mostre todos os cursos, todos os eventos, tudo o que acontece dentro do CREA vai estar ali à palma da mão do profissional para que ele realmente possa acompanhar, inclusive as nossas decisões plenárias e as decisões de Câmara que vão afetar a modalidade. No CREATEC, a gente vai ter ali a era da inteligência artificial. É fazer com que o CREA seja o primeiro laboratório de IA no Brasil, de um conselho, né? Por que isso? Nós vamos ter inteligência artificial que vai ser treinada nas nossas resoluções, nas nossas normas técnicas, na nossa lei do profissional, para que o profissional realmente ele possa, em qualquer horário do dia, qualquer hora que ele tiver uma dúvida, ele tem ali também uma IA que vai poder disponibilizar a informação técnica para ele, já treinada dentro do nosso sistema. E mais do que isso, eu preciso exercer a minha profissão. Hoje a gente tem plataformas de inteligência artificial, vou dar o nome aqui, não é interessante ficar dando o nome de plataforma, mas nós temos Iner, Adapta, que são junções de várias IAs para disponibilizar para um profissional. Então a nossa ideia é que a gente crie também uma plataforma nesse sentido para o profissional da engenharia. Então vai estar ali disponível para ele 24 horas, para a hora que ele precisar, que ele quiser, para exercer a profissão dele, ele ter isso como uma ferramenta de apoio. E essa plataforma de IA, obviamente, ela vai trabalhar em outras demandas internas nossas também. Fazer o confronto, né, das inconsistências em ARTs, para evitar que o profissional preencha uma ART errada, para evitar que ele esteja ali, às vezes, cometendo um falso
exercício legal da profissão por estar exercendo uma atividade que ele não tem a atribuição. E às vezes ele faz aquele preenchimento da RT de maneira equivocada. Então a própria IA já vai orientar para ele que aquilo ali não é uma atividade inerente à formação dele. Então para ele não fazer essa anotação, porque ele vai estar cometendo um erro, uma falha. E também submeter, né, documentos técnicos para ter agilidade, menos retrabalho para o profissional. O engenheiro 4.0 é uma formação para o futuro, que é que a gente ter ali programas de letramento do CREA. Seja ele formação, né, letramento em IA para engenheiros, que é trilhas gratuitas de IA generativa, ensinar o profissional a como operar a IA, então a gente vai ter isso. Plataformas de cursos como BIM, Digital Twin, IoT, automação, para que a gente possa também capacitar o nosso profissional que está dentro do sistema. Hackathons de engenharia anualmente com premiação. Então eu incentivo que os profissionais eles trabalhem ali a criatividade deles, né, e vão trazer o quê? Os desafios das cidades mineiras resolvidos pelos nossos profissionais. Então eu vou verificar, olha, no município de Betim, quais são os desafios que essa cidade tem? O que o CREA, eu como profissional da engenharia, posso propor ao CREA de auxiliar e a gente trazer uma solução para o município? Tal município tem um problema de saneamento, qual que é a solução técnica que a gente leva para ele? Então a gente ter esses hackathons exatamente com esse objetivo de melhorar o nosso estado, melhorar as nossas cidades. Minas Gerais são 853 municípios. Não dá para daqui da sede a gente querer olhar tudo, então a gente precisa desse apoio, a gente precisa desse braço, que vão ser os profissionais mesmo, trazendo essas demandas para dentro do sistema. E certificação do CREA em tecnologia inovadora. Então, selo, a gente dá um selo de reconhecimento para essas pessoas que trazem as tecnologias inovadoras em Minas Gerais. O BIM, como padrão mineiro, um programa do CREA BIM, treinamento para todos os profissionais em BIM, gratuito pelo CREA, porque a gente sabe que isso também é uma ferramenta que veio para ficar, veio para modernizar, então a gente precisa estar na vanguarda disso. O CREA fiscaliza, que é proteger quem trabalha direito, nossa operação Leigo Zero, onde a gente vai focar sempre na fiscalização do leigo, não deixar que o leigo execute as atividades que nós temos a formação para poder exercê-la. E com isso, dentro dessa fiscalização, a gente vai tentar ali convênio com as prefeituras para canal de denúncia, onde a gente vai conseguir CREA e prefeitura entrelaçar as ações, porque o CREA não tem poder de embargo, mas a prefeitura tem. Então, a partir do momento que eu faço um convênio e eu vejo que aqui uma obra está sendo executada sem um profissional adequado, um serviço de engenharia e agronomia está sendo executado sem um profissional, a gente, junto com a prefeitura, vai ter esse poder de realmente atuar ali em cima e dar retorno para a sociedade. Mostrar para a sociedade que o CREA realmente está trabalhando e não somente na hora que acontece um desastre, uma catástrofe que o CREA vai aparecer. E a gente busca também, né, ter articulação de uniformização de procedimento. Cada prefeitura exige da engenharia um procedimento diferente para implementar um empreendimento. Uma exige que tenha RT de projeto de execução, outra exige só projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico. Então fica uma coisa muito bagunçada e o próprio profissional fica meio perdido em cada município que ele vai trabalhar, como que ele deve trabalhar. Então a gente tentar buscar fazer com que o CREA seja o fomentador dessa uniformização de ações dentro da engenharia. E um outro ponto primordial para nós engenheiros é a busca, novamente, do retorno da notificação para os profissionais e empresas do sistema. Eu concordo que a autuação para o leigo, ela deve existir, mas para o profissional, para mim, deve existir a notificação novamente, porque ali eu já estou garantindo a segurança da sociedade a partir do momento que tem um profissional à frente dessas atividades. Então, eu tenho, inclusive, já redigi uma resolução que retorna na íntegra com a notificação profissional e não a multa dele pela falta de um documento, pela falta de uma ART. Não é a ART que garante a segurança da obra. O que garante a segurança da obra é a presença do profissional no dia a dia, no cotidiano daquele empreendimento. Quando a gente entra na defesa ativa da profissão, né, alteração no procedimento de fiscalização, foi isso que eu acabei de falar aqui, que é o retorno da notificação. Uma unidade de assessoria legislativa, política e técnica, e não basta eu ter uma assessoria legislativa somente política, eu preciso que ela seja técnica, e estar dentro de uma Assembleia Legislativa, participando efetivamente dos movimentos, dos projetos que envolvem a engenharia, isso é necessário.
E eu tive a percepção muito clara disso agora quando eu participei do Comitê de Inspeção Predial, que foi uma adequação, um substitutivo da lei de inspeção predial que tramita dentro da Assembleia desde 2019. Então, nós fizemos uma redação técnica e jurídica nova para a lei, para trazer exatamente o olhar da engenharia, o que realmente a engenharia quer para aquela lei. Não basta ter somente o olhar político. A gente precisa deixar de fazer com que o conselho seja tão político e fazer com que ele realmente seja técnico também. A política ela é necessária no nosso dia a dia, na vida profissional, na vida de toda a sociedade, mas a técnica dentro do conselho de engenharia ela tem que prevalecer. Então, por isso que a minha ideia é que essa assessoria exista dessa maneira. E que a gente publique, né, oficialmente qual que é o posicionamento do CREA e a votação legislativa, para as votações legislativas, né, que envolvem a engenharia. Atuação junto às prefeituras e governo estadual para garantia do piso salarial técnico e ocupação de cargos por profissionais habilitados. Isso também é uma necessidade que a gente vê de batalhar que os nossos profissionais engenheiros, quando eles estão ocupando cargos públicos, eles tenham a real valorização do seu salário. Tá? O CREA Educação, que aí é a formação continuada, né? Formação que transforma carreiras. Universidade Aberta da Engenharia Mineira. Obviamente, o CREA não vai ser uma universidade, não é essa a função do conselho, mas a gente pode criar plataformas de ensino continuado, que é de cursos criados juntamente com as instituições de ensino, com a parametrização certa que a educação precisa. Nós temos N instituições de ensino dentro do nosso conselho hoje. Então, a gente precisa fazer uma parceria junto com essas instituições para trazer cursos de capacitação para os nossos profissionais e cursos que realmente vão melhorar o exercício da profissão dele. Então, a gente busca realmente ter essa plataforma EAD do CREA para cursos técnicos, normativos e de gestão disponível gratuitamente. Convênio com as universidades federais e estaduais para disciplinas de extensão, com vagas reservadas nessas disciplinas para profissionais registrados dentro do Conselho. E também um programa de formação para os operacionais. Nossas obras hoje, principalmente vou dizer muito da engenharia civil, eu sou engenheiro civil, né, então acabo que é uma área que eu tenho mais familiaridade e mais tranquilidade de ficar falando, mas é uma dor que a gente tem muito grande hoje, que é a ausência de mão de obra, e a ausência de mão de obra capacitada, principalmente. Toda a engenharia hoje, ela passa por isso dentro do Brasil. Então, a nossa ideia é que a gente faça, juntamente com o sindicato, com o SEBRAE, com as instituições de ensino também, e com profissionais habilitados, a gente faça capacitação de mão de obra operacional. O CREA ser um braço disso daí também, por quê? Porque assim eu vou estar ajudando as empresas que são registradas no nosso conselho a conseguir realmente exercer a função dela com mão de obra capacitada, treinada, porque isso vai valorizar a profissão, valoriza o nosso serviço como um todo. O CREA aberto, eu chamo de transparência que não precisa ser cobrada. Por que isso? Eu acho que quem está fora do CREA não sabe o que acontece dentro do CREA no dia a dia. Então, a gente não tem hoje uma reunião plenária, uma reunião de Câmara, que esteja sendo transmitida, igual está aqui agora. As pessoas têm, se eu quiser ter a curiosidade de assistir, eu preciso ter isso. Ah, mas as reuniões do CREA são gravadas. São gravadas, mas ficam fechadas. Então, eu, profissional que estou longe, não tenho a disponibilidade de estar participando de uma plenária em Belo Horizonte, mas eu quero assistir o que está sendo decidido. Eu quero assistir o que está sendo discutido. O que realmente está sendo falado no dia a dia. Então, a gente precisa deixar isso aberto a todos os profissionais do sistema para poder verificar. Não somente as plenárias, as reuniões de Câmara também. Eu quero saber o que está sendo discutido na engenharia civil, na engenharia elétrica. Eu preciso entrar ali e ver o dia a dia, como que está sendo, porque eu tenho ali pessoas que estão me representando. E essas pessoas estão realmente me representando? Então, a gente ter um conselho aberto a todos, eu acho que é necessário e tem que ser transparente. Buscar um anuário da engenharia mineira, que é a publicação anual, que retrata, né, a categoria, com dados de mercado, evolução de registro por modalidade, faixa salarial, projeto de destaque. Então, ter isso ali todo ano, a gente mostrar esse anuário da engenharia mineira para todos os profissionais e empresas. CREA Rede, que é a força nas entidades, e eu acho que isso é uma coisa que a gente estava até conversando aqui, né, Murilo? Eu acho que as entidades, elas precisam de auxílio, elas precisam de apoio. Não dá para uma entidade ser sozinha. E o CREA precisa ser esse amparo da entidade também.
a entidade ela é o elo mais próximo do conselho com o profissional. Então, nós precisamos fortalecer as entidades. E como que eu fortaleço essas entidades? Hub de apoio às entidades. Isso também, como que é esse hub de apoio? Suporte administrativo, tem entidade que é somente o engenheiro, o presidente que está ali batalhando e tentando fazer tudo por ela. Então, se eu tenho um apoio, um suporte administrativo, um suporte contábil e um suporte jurídico para as entidades, isso é extremamente importante, facilita o dia a dia dela. Então, nós vamos criar um setor específico de apoio às entidades nesse sentido e fazer com que dê uma assistência para que as entidades consigam elaborar projetos para acessar emendas parlamentares. Porque a entidade ela não precisa, ela não pode ficar refém somente de recurso financeiro do CREA. Ela precisa ter direito e precisa conseguir caminhar também com as próprias pernas financeiramente. Então, isso a gente busca também fazer com que as entidades elas tenham ali esse cunho de apelo público, social, e ela para realmente conseguir recurso público além do recurso de chamamento do CREA, que a gente sabe que, em algumas situações, esses chamamentos eles são muito mal utilizados, porque utiliza-se a política para quando eu vou realmente ceder esse chamamento para a entidade A ou B. A é minha parceira, eu cedo. A B não é minha parceira, eu seguro. Então, isso não pode ser uma arma política. O apoio às entidades ele tem que acontecer de forma genuína e integral para todas, não somente para as parceiras. O espaço físico em cada inspetoria, né, para a reunião das entidades regionais, aquelas que têm um espaço menor, então a gente tem ali, o CREA é a casa comum para todos, né. A caravana do CREA, que é um CREA itinerante, a gente está em todos os municípios, passando como orientação, não somente como fiscalização. Eu acho que é importante o CREA também ser o fomentador da informação. O CREA Mulher é uma pauta que eu trago também com muita certeza e muita clareza do que eu quero. Eu falo, né, eu sou casado com uma engenheira, eu nasci numa casa com 3 mulheres, eu sou pai de uma mulher. Então, eu acho que eu preciso ter como padrão de vida, como objetivo de vida, deixar um CREA, deixar uma sociedade melhor para as mulheres, porque eu tenho uma filha em casa. Então, se ela quiser ser engenheira, eu preciso ter um conselho que acolha realmente essa mulher, que acolha todas as dores e que esteja ali para ser um amparo dela. E o que a gente busca dentro do CREA Mulher, né? Não é somente discurso, é realmente que as mulheres tenham um compromisso, é um compromisso formal nosso, de mais oportunidade para as mulheres nos cargos de gestão dentro do sistema, fomentar a formação técnica e de liderança para essas mulheres, publicação anual do Índice de Equidade da Engenharia Mineira, então buscar dados sobre salário, cargos de liderança e distribuição por modalidade, quantas mulheres estão realmente ocupando esses cargos dentro das empresas, e ter um reconhecimento das empresas que têm equiparação salarial. A hora que eu começo a reconhecer essas empresas, eu começo a fomentar que outras empresas também busquem essa equiparação salarial e valorizem essas mulheres no mercado. Porque todo mundo, se a minha concorrente tem um selo do CREA de equiparação, eu vou querer fazer também. Então eu começo a motivar isso daí. Tá? O suporte real no dia a dia para elas. Isenção da anuidade no ano seguinte ao ano do parto ou de adoção. Então a mulher, quando ela tem ali um filho, a gente sabe que ela precisa se afastar das atividades profissionais. O que existe hoje, né, pelo governo são de 4 a 5 meses a depender da empresa que ela vai ter de benefício do governo, mas o CREA, o conselho, ele precisa fazer alguma coisa por isso também. Então, até que ela consiga retomar as suas atividades, acho que ter a isenção da anuidade no ano seguinte, no ano é complicado, porque a gente não põe no ano, né? Porque no ano ela pode já ter pago a anuidade dela e descobriu que está grávida, então vai ganhar o filho nesse ano ainda. Então deixa para o próximo ano para ter realmente o benefício. Sala de apoio à amamentação. Isso também é uma dificuldade que as mulheres têm. Elas não têm um ambiente, seja ela funcionária, seja ela conselheira, seja ela profissional do sistema que está ali perto de uma inspetoria, ela não tem esse amparo. Então, uma funcionária do CREA que acabou de ter filho e retornou da licença maternidade, o filho ainda está amamentando. Então, ela não tem um espaço, às vezes, para amamentar a criança ali, ou então simplesmente para tirar um leite. Fazer a coleta do leite de maneira adequada, um ambiente que seja limpo, não dentro de um banheiro, né, que às vezes ela tem que ir para dentro de um banheiro para poder extrair um leite, para poder guardar, para amamentar o filho dela depois.
Então, ter esse ambiente de maneira adequada, harmônico, acho que é importante. A gente valoriza realmente as nossas servidoras, principalmente, mas também as profissionais que estão ali no dia a dia, que precisar ter esse apoio dentro da inspetoria. E um canal exclusivo de denúncia de assédio com acompanhamento psicológico e jurídico. A gente sabe que as mulheres também sofrem abusos, sofrem assédio dentro de canteiros de obra, dentro de empresas. Então a gente também não pode, o conselho não pode permitir que isso aconteça. E um programa Meninas na Engenharia nas escolas. Então levar para as escolas, também mostrar para as meninas que elas podem ser engenheiras também, que engenharia não é uma profissão somente dos homens. Então isso daí também é uma ideia nossa, que obviamente a gente vai fazer isso junto com o programa Mulher que existe no CREA hoje, fazer com que ele cresça e ele realmente consiga atingir essas outras possibilidades. CREA Impacto, que é a engenharia que transforma Minas em engenharia nas cidades, programa Cidades Seguras, que é parceria com prefeituras para mapeamento e intervenção em edificação de risco de colapso com equipes de engenheiros registrados. Então, ter também ali um banco de projetos de habitação de interesse social disponível para os municípios. Então, o próprio CREA já monta aqueles projetos, né, de habitação de interesse social. O município simplesmente já vai pegar um projeto que está registrado, com a ART, totalmente documentado e elaborado por um engenheiro com o apoio do CREA, para a gente poder disponibilizar para os municípios. Fundo CREA de Apoio Social, que é recurso para projetos que resolvam os problemas reais de infraestrutura, saneamento e mobilidade em Minas. Como que eu faria isso? Junto com as entidades. Então, a entidade vai identificar um problema que existe naquele município, o CREA vai fomentar e a entidade vai ser o executor daquela resolução do problema. Então, o município tem problema, como eu disse mais cedo, com falta de projeto de saneamento, o CREA vai custear esse chamamento, esse apoio à entidade, e a entidade vai fazer esse projeto. Ela vai contratar ali o profissional e vai entregar esses projetos para a prefeitura. Por que a gente vai fazer isso? Para a prefeitura, às vezes, licitar é muito mais complexo, é muito mais demorado, e às vezes, por causa dessa demora, a gente deixa uma sociedade toda em risco, deixa uma sociedade toda órfã de saneamento, de ações sociais que poderiam estar resolvendo muitos problemas que é da engenharia. Então, a gente busca ter isso daí também. Incubação de startup de engenharia em parceria com hubs de inovação. Então, o CREA vai apoiar o empreendedor técnico. Parceria com universidades e instituições para linhas de financiamento dedicada à pesquisa em engenharia aplicada ao contexto mineiro. Então, a gente, junto com as entidades, a gente vai buscar essas linhas de financiamento para poder fazer as pesquisas. E o CREA Humano, que é a valorização e respeito a quem faz o conselho acontecer. Eu fui funcionário, eu sou filho de funcionário, eu não poderia ter um projeto que não envolvesse os funcionários. Então, isso daqui vai o meu recado para todo funcionário do CREA, né? É uma obrigação, é um compromisso que eu tenho com todos vocês de realmente ter a valorização. E é uma construção conjunta de valorização. A valorização ela não tem que partir somente da gestão, ela tem que ser construída junto com quem realmente está à frente, com quem realmente está lá na linha de frente, e essa engrenagem ela só pode funcionar, uma empresa só funciona bem se os seus colaboradores estão motivados. Então, o CREA tem que ser visto também como uma empresa, porque ele tem colaboradores. Eu preciso fazer com que esses colaboradores estejam motivados no dia a dia, porque são eles que vão atender todos os profissionais que estão lá fora. Então, nós precisamos de ter toda essa engrenagem funcionando bem. Então, para os funcionários, o que a gente teria? Construção conjunta de diretrizes de valorização, garantindo a voz dos servidores, que a voz deles seja o alicerce das decisões dos recursos humanos. Já está no último. Implementação de uma política de meritocracia, né, atrelada à premiação. Então, bonificação dos funcionários por meritocracia, por competência, por executar as atividades bem feitas, celebrando e recompensando o alto desempenho e engajamento da equipe. Instituição de mecanismo tangível de reconhecimento, com estudo para a implementação de adicional por tempo de serviço, 14º salário, entre outros. Então, tudo isso são ferramentas que a gente vai estudar e ver o que é possível fazer essas implementações e implementar esses benefícios para os funcionários. Possibilidade de trabalho em regime híbrido, isso daí é uma demanda que eu ouvi dentro do CREA, que
que existem atividades que é possível realmente você trabalhar de forma híbrida. O mundo, depois da pandemia, o mundo ficou moderno, mudou muito. Então, a gente consegue hoje ter isso daí. Então, a gente também viabilizar essa possibilidade para os funcionários do CREA. E a possibilidade também de adesão voluntária à jornada de trabalho de 6 horas. Existem funcionários que às vezes têm ali um filho que é mais necessitado, ou não mais necessitado, um filho que necessita de uma atenção, um pai e uma mãe que às vezes nós é que temos que cuidar. Então, uma jornada de 6 horas, obviamente com a redução proporcional ao salário também, porque eu não posso simplesmente reduzir a carga horária sem ter uma redução salarial. Mas ter essa possibilidade, por adesão, o funcionário que quiser ter a redução dele, ele pode trabalhar com uma carga horária menor e aí conseguir atingir outras atividades que sejam de interesse pessoal desse funcionário. Promoção contínua de eventos institucionais. Eu acho que o CREA precisa ter relação de todas as áreas, de todos os profissionais, eles precisam se encontrar novamente, porque o CREA ele é um só, eu não posso ter setores, cada um conversando de uma maneira, então a gente busca essa interação entre todos os setores novamente. E criação de um programa de formação continuada também para os funcionários, seja ele em gestão pública, gestão de pessoas, ética, liderança e legislação do nosso sistema. A gente também vai ter isso daí. Garantia de segurança e bem-estar pós-carreira. Então, a nossa oferta, nossa ideia é ofertar um plano de saúde vitalício para os servidores após a aposentadoria ou adesão a um PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária. A retomada da presença física, né, eu já falei um pouco sobre essa... Perdeu um pouco aquela questão da frieza que existe só no atendimento ao 0800, e o atendimento também presencial e também diretamente por telefone. Manutenção absoluta e irrestrita de todos os benefícios que os funcionários já têm hoje. Então, a ideia não é tirar nenhum benefício que exista hoje, pelo contrário, é ter ampliação e fazer a extensão dos benefícios que a gente está colocando para os profissionais, e isso seja extensível também aos funcionários da casa, eles terem o direito também de todos esses clubes de benefícios que a gente está colocando ser extensivo a eles. E a instituição, né, de processo seletivo para concurso interno. Então, a nossa ideia é que realmente abra concurso interno novamente para ter essa ampliação aí, como a gente está propondo criação de novos setores, que tenha também o concurso interno para trazer esses profissionais para dentro do sistema. Bom, gente, basicamente, o nosso plano de trabalho, de maneira resumida, é isso daqui. Eu acho que ele é bem robusto, ele é bem coeso, mas ele é muito focado em desenvolvimento do conselho, desenvolvimento da profissão e apoio a todos os entes que estão vinculados ao CREA Minas. Nós seremos esse propulsor da engenharia em Minas Gerais. Fico agora à disposição de vocês. Obrigado. Me escutando aí, Renato? Tá bom meu microfone? Tá bom? Meu microfone está funcionando? Estamos ouvindo. Nós vamos fazer 3 perguntas rodadas. Faz 3 perguntas, você responde, mas 3. Eu acho que umas 3 rodadas é suficiente. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, se inscreve, mas 3 minutos, viu, gente? É a Constituição Brasileira, 3 minutos só que pode falar, assim, em debate. Helder e Seniuk, então aqui já tem 2 presencial. Helder, depois Seniuk. Primeiramente, obrigado. Parabéns, Gabriel, né? Foi muito boa a sua apresentação. E eu quero tocar num ponto aqui, é o seguinte: outro dia eu sou conselheiro do CREA, estava na reunião da Câmara, né? E foi levantado que eu sou formado em engenharia metalúrgica, né, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, e sou formado em engenharia de operação eletrotécnica pelo antiga escola técnica, né, o Cefet. A engenharia metalúrgica, no último vestibular, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, deu 0,78 candidatos por vaga, né, um curso da Universidade Federal. Foram 35 inscritos para 46 vagas. Né? Isso que é o retrato da engenharia brasileira. Né? Um curso da Universidade Federal, na época, né, que eu formei, hoje tem vários, né?
criasse um monte de escola, mas engenharia metalúrgica tinha umas 7, 8 escolas no Brasil. Uma delas era a Federal do Rio Grande do Sul. Então, a partir do momento que não dá nenhum candidato por vaga para estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazer um curso de engenharia metalúrgica, é porque a engenharia está mal, né? Nós temos que dar um jeito da engenharia. E não só isso, né? Essa quantidade de alunos. Quando eu fiz vestibular aqui, em 77, se não me engano, meu curso deu 12 candidatos por vaga, né? Na época, era o último ano de vestibular único. Com as notas que eu tive em engenharia metalúrgica, eu passava em qualquer curso, inclusive medicina, né? E engenharia elétrica. Na minha época, o curso mais concorrido era engenharia elétrica, não era nem medicina. E nós chegamos nesse ponto, né? Imagina para o Brasil afora como que isso não está, né? E, além disso, o índice de abandono é muito grande, né? Nas universidades federais, nós tivemos uma reunião de Câmara lá em Ouro Preto, é muito grande o número de alunos que começam a fazer o curso e desiste. Não é Ouro Preto, não, é o Brasil inteiro, né? Tanto das escolas particulares deve ser pior ainda, né? Que ainda tem que pagar a mensalidade. Então, agora, por que está acontecendo isso? Na minha visão, depois eu quero que o Gabriel fale, a pessoa vai começar a fazer engenharia. Aí ele começa a olhar no jornal, concurso para engenheiro, salário 3.500. Concurso para engenheiro, salário 3.000. Né? Nem o mínimo profissional hoje não é pago para o engenheiro, né? Então, eu acho que esse ponto o CREA e o CONFEA têm grande responsabilidade nisso, né? Se os CREAs e o CONFEA não fizer nada, daqui a um tempo vai acabar o curso de engenharia, né? Até eu brinquei lá outro dia, o curso de Direito vai criar um negócio que chama advogado engenheiro. Aí não precisa da gente mais, porque o advogado hoje já manda em quase tudo. Eles vão ter uma cadeira lá de 40 horas por semana que vai chamar advogado engenheiro. Aí vai ocupar o cargo todo. Os advogados vão virar engenheiro, porque engenheiro hoje ninguém está querendo fazer. E eu tenho tempo ainda, Murilo? Você tem mais? Não, acabou. Tá. Não, depois eu posso fazer outra. O próximo é Senilke. Vou ser mais rápido a pergunta. Gabriel, o CREA presta um serviço à sociedade através de fiscalização, de forma que as obras sejam feitas por profissionais competentes. Os instrumentos são a RT, a fiscalização, né? Você, como é um especialista em patologias, eu quero te perguntar o seguinte: as obras têm uma vida, tem uma ART que fiscaliza aquela execução, mas tem obra que dura 20, 30 anos, certo? Qual que é a sua visão sobre, por exemplo, as pontes do Brasil, que teve a ART, teve engenheiro competente, mas tem 40 anos funcionando? Eu também tenho muito medo de alguns prédios passar debaixo de marquises, certo? Porque também tem prédios construídos há 20, 40, 50 anos atrás. Qual que é você, dentro da sua especialidade de patologias, como é que você vê o CREA pode trabalhar essas obras que já têm um tempo de duração grande e que necessitam uma fiscalização, né? Tem mais uma inscrição para 3. Alguém aí online quer falar? Quem? O Túlio. Marco Túlio, por favor. Não, aqui está falando pergunta no chat. Não, quero o Murilo Padrão, depois o Túlio. Quem serviu primeiro, Túlio ou Murilo Padrão? Túlio, depois o Murilo Padrão, fica para a próxima rodada. Túlio, por favor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Murilo. Primeiro, parabenizar pela apresentação da proposta. Acho que a proposta realmente tem sua densidade, mas nós aqui, Gabriel, como sindicato, nós temos uma defesa muito contundente da questão do salário profissional. E uma das dificuldades que nós enfrentamos é a fiscalização do salário do profissional, para ver se ele efetivamente vem sendo cumprido.
na sua programação está incluída essa proposta de que a fiscalização do CREA ficará comprometida de também fiscalizar o salário profissional? Nós vamos passar a palavra para o Gabriel e depois nós fazemos outra rodada de 3. Foram ótimas as perguntas. Vamos lá. Helder, em relação ao fomento da engenharia, realmente é uma dor muito grande que a engenharia vive hoje. Recentemente, eu tive numa instituição de ensino, onde a gente estava conversando, e a conversa era exatamente o quê? No passado, o curso de engenharia na instituição, por semestre, tinha em torno de 700 alunos. Hoje, juntando todas as engenharias, tem 70. Todas as unidades da instituição, todas as engenharias que envolvem a instituição, tem 70. Eram 701 unidade. Agora tem 70 em todas elas. E a taxa de evasão desses alunos, os que formam, são somente 30%. Também tem 70% de evasão. Ou seja, são números muito baixos. E isso precisa ser revisto, isso precisa ser mudado. E por que isso acontece? Por uma série de fatores. Eu acho que, primeiro dos fatores, a sociedade ela não valoriza a engenharia como ela deveria. Então, se eu preciso fazer alguma atividade de engenharia, primeiro eu procuro qualquer pessoa. É da parte de mecânica, eu vou num serralheiro, mas eu não procuro um engenheiro. Quero fazer uma cobertura metálica, eu não vou procurar ali um engenheiro, eu vou procurar um serralheiro. Quero construir uma casa, a primeira pessoa procura às vezes o pedreiro, não procura um engenheiro. Então, existe esse desinteresse da sociedade e essa desvalorização da sociedade em relação à nossa profissão. Uma das ações que eu tentei fazer, não tive o êxito que eu queria, não vem ao caso agora o motivo, mas a gente tentou fazer uma coisa robusta em relação a isso, foi o programa que a gente até falou aqui, que é o CREA Kids. O CREA Kids, foi um projeto que nasceu dentro do CREA em 2024, idealizado pelo meu filho, uma criança que à época tinha 8 anos de idade, que é o quê? Levar a engenharia para as instituições de ensino fundamental e médio. E por que fazer isso? Fomentar a engenharia para essas crianças é na base que a gente ensina. É ali que elas estão na formação intelectual delas. É ali que eu preciso mostrar para elas, a longo prazo, que a engenharia ela é importante para a sociedade. Que prática, a gente brinca, né? Olha lá fora, o que não foi Deus quem construiu foi o engenheiro. Tudo tem engenharia, nas suas diversas modalidades. Então a gente precisa mostrar para essas crianças que existe a engenharia em tudo. E aí, quando eu faço isso, eu estou simplesmente fazendo com que elas comecem a fazer o curso de engenharia? Não. Algumas podem realmente conseguir ter o amor ali, ter a paixão e ir para a área da engenharia. Mas, independentemente disso, todas vão crescer sabendo o valor da engenharia. A gente faz isso, a medicina conseguiu fazer isso muito bem feito. Então, a criança já nasce, ela cresce ali brincando, é médico, é não sei o quê, é cuidando da boneca, é cuidando do carrinho, é cuidando das coisas. Então, mostra-se a medicina muito nisso. E a engenharia ficou afastada disso. Então, a gente precisa realmente ter uma ação e o conselho precisa ser esse braço inicial. Precisa dar esse primeiro passo, junto com as secretarias de educação do Estado, buscar as instituições de ensino superior e levar isso. Então, eu acho que é uma das maneiras da gente conseguir buscar a valorização da sociedade para a engenharia. Outro ponto fraco em relação a isso é o que vai casar com a pergunta do Marco Túlio. Salário mínimo profissional. Somos prostituídos. Desculpem a palavra. Mas o engenheiro ele não é valorizado no mercado de trabalho. As empresas não querem pagar o salário mínimo profissional. O governo, o Estado, o município, que deveria ser o exemplo, é o primeiro a não querer pagar. Quantos editais a gente vê constantemente, diariamente, saindo com salário de engenheiro para ganhar R$2.000, R$1.500, R$1.700, quase um salário mínimo. É absurdo você estudar 5 anos de engenharia, fora os outros anos de estudo, né, gente? São mais de 20 anos de estudo para conseguir ter uma formação. E a gente não receber um salário mínimo profissional que está instituído em lei. E eu já ouvi várias vezes, dentro do sistema, o CREA, pessoas falarem, não é competência do CREA fiscalizar o salário mínimo profissional. Isso é do sindicato. Está errado. E está errado porque existe resolução do CONFEA exatamente determinando que é função dos CREAs, da fiscalização do CREA, fiscalizar o salário mínimo profissional. Essa resolução está vigente. Eu não vou me lembrar o número dela, é 400 e alguma coisa. Não lembro o número agora de cabeça. Me perdoem. Mas ela está vigente.
Então, é competência, sim, nossa, fazer essa fiscalização. E isso, Marco Túlio, em relação à sua pergunta, está, sim, instituído no meu plano de trabalho. Tanto na parte do trabalho das empresas privadas, quanto das empresas públicas. Nós vamos, sim, batalhar para que tenha o salário mínimo profissional sendo cumprido por todas as empresas. O CREA, hoje, ele gosta muito de bater no peito e mostrar que está impugnando edital. Se ele está tendo o poder de impugnar edital, por que ele não está tendo o poder de, dentro da instituição pública, exigir que se cumpra o salário mínimo profissional? Por que essa inconsistência de informação? Então, vamos brigar também. Vamos ter a mesma ação que eu tenho no edital, vamos ter com quem está exercendo a profissão lá já. Eu acho que é competência nossa, a gente precisa fazer isso. Isso está, sim, no meu radar. Isso é uma prioridade que eu tenho. É um compromisso, junto com os profissionais, de realmente valorizar a profissão. E valorização profissional, ela tem que passar pelo salário, sim. Agora, a sua pergunta relacionada à durabilidade. Isso daí é o que eu vivo no meu dia a dia. Todos os dias, o tempo inteiro, sobre problemas estruturais, problemas de durabilidade, de falta de manutenção. O primeiro passo foi dado em relação a isso dentro de Minas Gerais, que é a instituição da Lei de Inspeção Predial e de Obras de Artes Especiais. Nós estendemos essa proposta aqui em Minas para ser o único estado que tem uma proposta que vai envolver a obrigatoriedade de inspeção tanto nas edificações quanto nas obras de artes especiais, que são pontes, viadutos e passarelas. Túneis também. A única coisa que ficou de fora, que é uma obra de arte, que é barragem, mas porque barragem já tem a regulação, principalmente depois dos acidentes que tiveram, já tem muita regulação relacionada às barragens. Então, a nossa proposta de lei, a proposta de lei que nós ajudamos a criar, está na Assembleia Legislativa, ela está tratando sobre esse assunto, de obrigar todas as edificações com mais de 5 anos que seja feita uma inspeção predial e não somente seja inspecionado, que ela tenha um plano de manutenção e que seja feita essa manutenção. Que não adianta eu inspecionar, apontar que tem um problema e não fazer nada com ele depois. Então, a gente também coloca a obrigação de ser feita a manutenção disso daí. E aí, mas isso é uma competência que é do Conselho? Teoricamente, ela não é do Conselho. Por quê? Porque eu fiscalizo o exercício da profissão de engenharia. Se eu estou tendo uma falta de manutenção, é a ausência do exercício da engenharia. Então, não é competência do CREA fiscalizar. Mas o que a gente fez? Exatamente para poder evitar isso daí. Na proposta de lei, foi colocado, a gente colocou uma possibilidade do poder público assinar um convênio e uma delegação de competência para que o CREA faça essa fiscalização. E aí passamos a ser nós os agentes fiscalizadores da falta desse exercício. Então, a prefeitura ou o Estado é que vai dar essa competência para a gente. E aí eu consigo realmente fiscalizar e garantir essa segurança no Estado inteiro. Mas a gente, para isso ter efetividade, a gente precisa mobilizar na Assembleia para que realmente tenha a aprovação da lei. Murilo e depois Cacheta. Murilo primeiro, depois Cacheta e terceiro Murilo Valadares. Cadê o Murilo que estava na... Liga o microfone, Murilo. Murilo. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos, nós não estamos só te vendo. Acho que agora consegui. Boa noite a todos. A minha pergunta tá um pouco relacionada com o que uma pergunta acho que do Túlio, sobre o mínimo profissional também. Mas eu quero saber mais propostas ou até mecanismos que podem ser utilizados no sentido mais do reajuste. Que lá em 22 nós tivemos uma decisão do STF, que congelou o nosso piso, e de lá para cá a gente, na época, os 8,5 salários multiplicados pelo salário da época acumulavam 10.302, e hoje a gente tem aí uma defasagem aí de mais ou menos mais de R$ 2.500 aí, com base na inflação, né? Então, é possível o CREA capitanear isso, cobrar, que seja feito um reajuste em cima dessa decisão do STF, porque eu passei por uma experiência de que no ano passado, na negociação do acordo coletivo da empresa a qual eu trabalho, os engenheiros do meu nível ficaram sem reajuste.
E o argumento foi baseado nessa decisão do STF. Então, eu gostaria que o CREA pegasse esse assunto aí como um dos seus pilares aí de luta e de briga aí. Cacheta. Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite a todos presentes aí nesse debate, nessa discussão. Gabriel, parabéns pela sua exposição inicial aí, que eu acompanhei, eu estava no carro, acompanhei um pouco da sua exposição inicial e também participando do debate aqui. Eu acho que tem questões que você levanta que são extremamente pertinentes, importantes, do ponto de vista do CREA, na sua modernização na relação interna, administrativa, na gestão, etc. E tem uma questão que eu tenho para mim que ela não pode ser descasada, que é como que o CREA se insere na sociedade, para que ele possa, ao mesmo tempo, ser eficiente, ser competente, capaz de tratar de salário mínimo profissional, tratar das questões da engenharia mais especificamente ligadas à profissão, mas tem que tratar de questões também que são ligadas à sociedade, que o CREA passa à margem e que acaba, o CREA, o sistema, passa à margem das grandes discussões. Eu me lembro que, em gestão anterior, a discussão da transposição de São Francisco foi extremamente discutida, abrangente, trouxe debate, trouxe discussão para dentro do sistema, e que foi mas é uma questão da engenharia. Não, era uma questão da sociedade, onde a engenharia é ferramenta. Eu vejo a engenharia como ferramenta nas discussões mais gerais de como você resolver os problemas da sociedade através da engenharia, trazendo melhores condições de vida para a sociedade como um todo e o desenvolvimento socioeconômico do país. Eu acho que nós temos que ter essa compreensão na nossa profissão, porque senão nós ficamos à margem. Se nós ficarmos longe do debate da sociedade, nós não conseguimos nos fazer presente, não conseguimos nos respeitar. Eu acho que esse é um grande problema, que é a inserção do CREA, do CONFEA, do sistema, no grande debate nacional do desenvolvimento do país. Como é que isso se dá? Primeira coisa, tratar o salário mínimo profissional, isso é questão de fiscalização, é questão de poder de polícia que tem que buscar, e se ele pode fiscalizar, ele tem que autuar, sim. O CREA tem que autuar nisso, o CONFEA tem que autuar, tem que fazer legislação mais específica sobre essas questões. Não é só a questão do salário mínimo profissional, é a dignidade do salário do engenheiro, dos profissionais da engenharia. Não pode simplesmente atrelar na questão do salário mínimo profissional. Por que que outras profissões têm salários extremamente importantes na sociedade, nas corporações, nas instituições, com os próprios médicos? Porque fazem se respeitar e brigar por essas questões. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não, o CRF, o CRM, o CFM também, o Conselho Federal de Medicina, teve um papel que eu acho deplorável do ponto de vista da posição política, mas eu não quero entrar na discussão do ponto de vista político-partidário, mas do ponto de vista da discussão que o Conselho Federal de Medicina entrou na discussão sobre a questão de vacina, por exemplo, tem que discutir essas questões. Cabe ao Conselho discutir isso. E cabe mobilizar os médicos para fazer a discussão do que é mais importante, se é a ciência ou se é a crendice, né? Fazer esse debate. Fizeram. Eu acho que fizeram do lado enviesado, do lado errado. Mas isso aí não cabe nessa discussão nossa aqui. Porque o sistema ele tem que se preservar do ponto de vista político-partidário. Ele não tem que entrar nessa discussão. Ele não pode se partidarizar, mas ele tem que se politizar. Ele tem que fazer o debate político nas questões gerais da sociedade. E nós vemos, nos últimos anos, o sistema se recolher. Quando muito, faz uma cartilha e entrega no Congresso Nacional, na discussão, que todos nós aqui já participamos, daquilo que é de interesse mais imediato da engenharia, mas não politiza as discussões. E aí não se faz representar efetivamente no debate político. Porque ir no Congresso Nacional para discutir questões específicas, os deputados não têm interesse ou não têm nem conhecimento, porque
o número de engenheiros com formação de engenharia, de deputados com formação de engenharia, é mínimo. Então, é claro que não vai ter essa compreensão. Eu queria ouvi-lo sobre o papel que as nossas instituições de conselho não me venha discutir que não, isso é papel, princípio do CREA, só fiscalização, parará, papai. Isso nós sabemos. Sem abrir mão disso, que é a sua função principal, a sua função objetivo número 1 de sua formação, lá, mais de 80 anos atrás, qual que é o papel político das nossas instituições para se fazer respeitar. Porque se nós não fizermos debate político, alguém vai fazer em nosso nome. E aí nós vamos ter que continuar engolindo os advogados falando em nome de engenharia. Obrigado. Parabéns aí pela ousadia de ser presidente num momento desse, numa conjuntura tão difícil para todos nós. Mas é com pessoas que têm a ousadia que nós vamos caminhando. Obrigado, Murilo. Sávio é o terceiro, e depois eu entro na próxima rodada. Boa noite, Gabriel. Bom te ver, né? Já encontramos no CREA. E boa noite a todos e todas com presente. A minha discussão, Gabriel, também é uma discussão da valorização da engenharia. Acho que é importante sempre a gente pensar como que a gente vai lutar para valorizar a engenharia. Eu trago também uma discussão, Gabriel, que é a questão dos engenheiros né, igual o caso aqui de Helder coloca, que foi formado numa engenharia e quer trabalhar em outra especialização, em outra especialidade. Né? É uma discussão hoje vencida dentro do sistema, mas ela existe. Né? O engenheiro, às vezes, ele está numa cidade do interior, é importante a gente lembrar que aqui é capital, mas tem o interior que tem alguns profissionais com a formação de engenharia, um eletricista que quer fazer um serviço, né, quer se especializar num outro serviço que ele vê um campo profissional, sabe? Então, essa forma, acho que é importante a gente pensar dessa flexibilização do CREA, da pessoa ir à frente na profissão. A questão operacional, gostei muito que você colocou, que eu acho que é fundamental a gente ver como estão nossa mão de obra, qual a situação que está a nossa mão de obra. Né? Assim, então, as tecnologias estão vindo, tem novas tecnologias, né, surgindo a engenharia, o mundo é dinâmico, então como está a formação da nossa mão de obra? Né? É importante até a gente, né, lembrar até dos técnicos também, né? Hoje já não estão dentro do CREA, mas essa formação de profissionais para o futuro. E eu gostei também, a hora que você falou, da notificação. Né? Eu tive uma experiência em que eu fui multado, né, pelo CREA e sem ter né, nem a notificação e nem a informação. Então, é uma falha do sistema, que eu não fui informado do que eu estava sendo autuado, foi uma autuação injusta, né, dentro da minha visão, porque eu não estava exercendo aquele assunto, eu não estava exercendo aquela atividade, mas eu não fui informado. Então, isso, para mim, foi uma coisa, né, que tem essa falha no sistema de que, né, que é uma luta que os profissionais sempre falam, trazem aqui a questão né, do tanto de multas que tem dentro do CREA e que a gente tem que estar trabalhando também, né, porque para amenizar esse trabalho para o profissional. Muito obrigado. Essa rodada deu 4 minutos por cada pergunta. Da próxima vez, vamos ver se nós fizemos com 3. Falou, Gabriel. Vamos lá. Murilo, a questão do salário mínimo, né, a base do STF. Eu acho realmente isso daí está parado desde 2022. É uma dor
que o engenheiro tem e que precisa sim ser debatida, precisa sim ser levado para discussão e ter atuação. É uma decisão que compete ao CREA? Não, mas é uma ação que pode e deve partir do CREA. Então a gente tem sim o compromisso, né, de buscar essas articulações com o poder público, com o nosso legislativo, para poder ter realmente essas mudanças, né? E aí é por isso que eu coloco, que aí também vai casar com a fala do Cacheta. Não sei se vocês lembram, eu falei que a gente tem a ideia de instituir uma unidade de assessoria legislativa, política e técnica. Por que isso? Exatamente para eu conseguir fazer com que a engenharia esteja nos debates técnicos, esteja nos debates políticos, com o olhar que nós, engenheiros, precisamos. Então, participar de uma discussão dessa, por que o STF está com isso congelado até hoje? Então, vamos lá, a gente ter ações efetivas em cima disso. A gente vê que o município está passando por algum tipo de problema, viu, Cacheta, igual você colocou, né? São os problemas que envolvem os municípios, nós queremos estar à frente desses problemas. E, obviamente, a gente não vai estar à frente desse problema sozinho. Nada se faz sozinho nesse mundo. Então, a ideia é que o CREA seja a linha de frente, seja o fomentador de tudo isso, mas a gente conta muito com o apoio das entidades para essas atividades, que as entidades elas estão nos municípios. Então, o CREA vai estar no município juntamente com essas entidades. Então, as entidades também vão trazer esses problemas que existem em cada região, porque cada lugar, nosso estado ele é muito grande, gente. Nós temos dimensões continentais, né? Então, assim, se a gente for analisar realmente, Minas Gerais é muito grande. E Minas, nós temos diferenças muito grandes por região. O norte de Minas é completamente diferente do sul de Minas. Seja ele em construções, seja ele em clima, a população, é tudo muito diferente. Então, norte, sul, leste, oeste de Minas é completamente diferente. Então, a gente precisa realmente ter esse apoio, esse amparo das entidades, das inspetorias, para que a gente possa realmente ter essas atuações. E aí a gente vai, sim, o CREA precisa, sim, estar antes de acontecer qualquer problema. Ele precisa mostrar a cara dele para a sociedade o tempo inteiro. Quem não é visto não é lembrado. Então, enquanto a gente ficar se escondendo como profissão, como profissional, nós não vamos ser valorizados. O conselho não vai ser valorizado. E se a gente ficar só aparecendo na hora do desastre, nós vamos ser martirizados. Nós vamos continuar sendo motivo, às vezes, de chacota, de falar, lá, aconteceu um acidente, quer apostar que o CREA vai aparecer agora? Isso é péssimo para a nossa profissão. Não é isso que o nosso conselho precisa, não é isso que o nosso conselho merece. A gente precisa estar aparecendo e falar, olha, aconteceu uma decisão, igual no caso da audiência pública, que teve da Assembleia sobre a inspeção predial, foi gratificante a gente chegar e falar assim, ó, o CREA está aqui mostrando, nós fizemos uma proposta, nós escrevemos uma proposta com olhar técnico, estamos debatendo essa técnica para trazer melhoria para o município, para o Estado. Então, a hora que eu venho, antes de acontecer um problema, é muito melhor. Eu levo força para o conselho, eu levo força para a profissão e eu levo valorização para cada um dos nossos profissionais, para cada uma das nossas empresas. E aí, Sábio, você vem falando, né, em relação a essa questão de valorizar a engenharia e da atuação em outras modalidades. A atuação em outras modalidades ela é permitida desde que você faça cursos de extensão, né? A gente tem que lembrar que as extensões existem lato sensus e stricto sensus. Então, toda extensão lato sensu, que é uma pós-graduação, na modalidade engenharia, no grupo engenharia, eu posso fazer e aí eu solicito ao CREA essa extensão de atribuição. Então, eu, Gabriel, engenheiro civil, vou lá e faço vários cursos sobre instalação de elevadores, matérias de graduação, né, voltada para a parte de elevadores, tá? E aí eu vou pegar essa grade curricular do que eu estudei e vou levar para o CREA e vou pedir a avaliação da Câmara de Mecânica e Metalurgia para eles avaliarem. Eu falei, olha, cabe a extensão por esse curso que eu fiz? Eles, às vezes, vão virar e falar, olha, Gabriel, a sua carga horária foi insuficiente. Não dá. Mas, olha, aqui foi suficiente, você tem extensão de atribuição agora para executar isso. Eu não consigo fazer isso em outro grupo. Eu, como engenheiro, não consigo fazer isso
para tentar extensão de distribuição na agronomia. Isso não é permitido por resolução do CONFEG. Entendeu? Então, eu não consigo ter essa extensão hoje. É passível de uma mudança? Tudo é possível de sentar e conversar, escutar as dores do engenheiro, que eu acho que a primeira coisa que o conselho tem que ter é escutativa. Se é uma dor do engenheiro, é um problema que a engenharia, que os engenheiros têm, nós temos que escutar. Nós temos que ouvir realmente e tentar buscar uma solução para aquilo. Não adianta eu querer o meu achismo. Não, o conselho não pode ser o Gabriel. O conselho ele tem que ser o Gabriel sendo um transmissor, um agente de levar e de mudança da sua voz. Eu estou lá para resolver o que você precisa. E aí, só mais um ponto que você falou que é importante a gente falar, essa questão da notificação e da falta de informação. Eu não sei se é de conhecimento de vocês, o CREA, há muitos, sempre fiscalizou muito placa de obra. Multou muito placa de obra. Quem foi o influenciador, quem relatou um processo e levou isso para discussão dentro do CREA, em 2023, eu levei a discussão à tona. Eu estava como coordenador da engenharia civil e eu não achava justo que os engenheiros civis recebessem as multas por mais de 90% dentro do sistema sobre a falta de placa de obra. Mais de 90% das multas de placa de obra caíam sobre os engenheiros civis. Só que a lei que fala isso, o artigo 16 da 5.194, que fala sobre placa de obra, ele não é exclusivo para engenheiro civil. Ele é de todas as obras e serviços. Então, a gente fez um movimento muito forte dentro da Câmara, onde eu fui o relator, onde a gente levou para suspensão da fiscalização de placa de obra. Por quê? Isso. Como que para eu fiscalizar a placa de obra, eu tenho que fiscalizar em todas as modalidades. Todas as atividades que envolvem o sistema. Eu não posso segmentar e fiscalizar só uma. Então, eu não posso. E até no próprio engenheiro civil tinha uma complicação. Exemplo, o Gabriel que faz laudo de inspeção predial. Eu fui contratado para fazer uma inspeção no seu prédio. Então, tudo bem, fui lá, fiz a inspeção e vou fazer um laudo de inspeção. Onde que eu faço esse laudo? No meu escritório. Onde que eu faço a inspeção? No seu edifício. Onde que eu coloco a placa? Na edificação ou onde eu estou redigindo o laudo? Começa aí um problema. Vou fazer um projeto. Te entreguei o projeto. Na hora que você vai construir a casa, tem que ter a minha placa daquele projeto ou não? Mas o artigo fala, enquanto durar obras e serviços. O meu serviço com você já acabou, que é a elaboração de projeto. Eu já materializei meu serviço com você. Te entreguei, você me pagou e acabou o contrato. Quando que você vai construir? Eu não sei. Quando você vai materializar esse projeto? Eu não sei. Não é responsabilidade minha. Teoricamente, eu tenho responsabilidade sobre o projeto, sim. Responsabilidade técnica sobre o projeto. Mas quando você vai fazer ou não ele, eu não tenho. Então, existia essa lacuna muito complexa na fiscalização. O agrimensor vai fazer um levantamento topográfico num terreno de 100 hectares. Onde que ele coloca a placa? Onde que é o começo, o meio e o fim daquele terreno? Vai botar a placa nas costas? Então, a gente foi lá e suspendeu a fiscalização de placa de obras. E existia também uma dor muito grande em relação à multa para engenheiro, na hora que eu chegava no empreendimento, que era relacionado à RT. Você tem uma RT de obra e serviço, onde você é o responsável técnico pelo projeto de instalação elétrica, hidráulica e estrutura de concreto. Só um exemplo. Você fez os 3 projetos, mas na hora de fazer sua RT, você ia lá e fazia só da instalação elétrica e da hidráulica. Você esqueceu de colocar a estrutura de concreto na sua RT. Mas eu te contratei para fazer os 3. O que o CREA fazia? Multa em você pela falta da RT de estrutura de concreto. Eu fui também o relator, tanto da Câmara da Civil, quanto no plenário, em 2024, para poder suspender a fiscalização dessa maneira, para mudar o entendimento da fiscalização dessa maneira também. E o que a gente fez? O contrato precisa ter uma RT. A lei 6496, ela diz que todo contrato escrito ou verbal deve possuir anotação de responsabilidade técnica. E não toda atividade técnica tem que possuir uma RT. É o inverso. Então, quando eu pego o seu contrato, que são de 3 atividades, eu identifiquei 2 ARTs, o que eu tenho que fazer? Te notificar para corrigir essa ART. O número de autuações do CREA de 2024 para cá cai assustadoramente, e você pode buscar, é por causa disso. Ele deixa de multar o profissional exatamente por causa dessa ação que a gente teve lá atrás para melhorar isso daí para o profissional, porque o CREA multava. E eu falei, gente, está errado, a gente não pode fazer isso também. Então, está lá a decisão, eu fui o relator dessas 2 decisões, tanto em Câmara quanto em plenária, e isso aí é benefício que eu acho que
É onde eu tinha poder de atuação. Hoje eu quero ter o poder de atuação de articular juntamente com o Confea para a gente poder voltar à notificação integral para todos os profissionais. Isso é um compromisso que eu tenho, e como eu já falei, eu já tenho a lei, a resolução escrita, totalmente escrita, que é só chegar e entregar. Fui eleito num dia, no dia seguinte, eu estou entregando isso já na mão do Confea para começar a ter essa articulação. Tá bem? Tá, eu inscrito e é Kate ou Kate? Kate, está inscrito. Eu vou falar. Eu primeiro queria, o Murilo, de padrão, a fiscalização do salário mínimo profissional, eu entendo que é o CREA. O SENGE não pode entrar numa empresa e fiscalizar. Agora o SENGE pode entrar na justiça. A função nossa é essa. Nós entramos na justiça contra o salário mínimo profissional. Então, o reajuste do salário mínimo profissional congelado pelo STF, de 10.302, em todas as convenções que nós fizemos o acordo, a gente mantém, ou então nós não assinamos acordo. Agora, o problema que existe, que ele levantou, é a linha de corte. Por exemplo, a FIENG, o INPC 400, igual esse mês, deu 4,11. Aí, o que a FIENG faz? 4,11 até R$5.000. Acima de R$5.000, ela fala, é 4 em cima de 4, de 5.000, que é R$200. Então, o cara ganha 20 mil, 15 mil, ele vai ter R$200 de aumento. E nós não conseguimos resolver isso porque a gente só consegue o INPC integral com greve. Porque a greve é entre a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, normalmente, nas convenções, o acordo paga o INPC. Mas, se não tiver greve, nós não conseguimos resolver esse problema que a gente, em outros casos da consultoria, sempre nós tivemos. Quem é da área de consultoria sempre vai receber o reajuste do INPC. Agora, eu queria falar um pouco sobre valorização da engenharia. Nós estamos falando de valorização há não sei quanto tempo. Não resolve falar isso. Não vai resolver. A escola do Helder não tem aluno. Não vai resolver. Aonde está o problema e como resolver isso? Eu sou engenheiro de resolver problema. Eu não sou engenheiro de discutir problema. Eu gosto de discutir e de resolver. Então, nós não temos um consenso no Brasil de como valorizar o engenheiro. Ninguém sabe. Impugnar de tal, de estatutário, é fazer política. Por quê? O estatutário, a lei, não dá um salário mínimo para ele. Mas disso, desde 66. Desde 66. Aí nós impugnamos o edital em 2026. Com a lei de 66, que não foi mudada até hoje. Então, a gente precisa, Gabriel, de saber como, aonde nós vamos conseguir valorizar, porque falar. Eu acho, inclusive, que a engenharia hoje do Brasil, alguém gostou não sei, vocês estão muito novos, mas quando meu filho nasceu, tinha saltimbancos, um disco de saltimbancos. Cada bicho achava uma coisa. Hoje, a engenharia brasileira, cada um acha uma coisa. Cada bicho acha uma coisa. Então, por isso que você não consegue valorizar, ninguém sabe onde está o problema. Vou mudar o currículo. Se não pagar bem o engenheiro, esquece. Esquece. Se não pagar bem o engenheiro da prefeitura do interior, que se a prefeitura do interior tivesse ganhando 10.302, apesar de ser pouco, o Brasil melhorava muito a sua infraestrutura e as cidades iam ser muito mais bonitas do que é hoje. Então, a gente precisa descobrir como é que sair dessa. Como é que nós vamos valorizar? Esse é o meu problema. A segunda, aí é uma pergunta que eu vou fazer. Eu estou convencido que o sistema CONF-CREA não é para assalariado. Eu nunca precisei do CREA, trabalhei 44 anos e quase 45. O contratado das empresas privadas e públicas precisa ter um setor no CREA para analisar como é que está a engenharia.
Ah, mas eu sou uma autarquia, eu não posso olhar. Quem olha, então? Quem vai responder para a engenharia? Eu estou procurando. Eu estou quase, que já estou meio velho, estou quase fazendo igual Diógenes, o filósofo grego. Ele acendeu uma lanterna e saiu na rua procurando. Quem está procurando? Homens. Não achava homens. Então, a gente também pode procurar aqui como é que vai fazer com a engenharia. Procurar, sair com a lanterna acesa, usa celular, né? Fazer. O que você está procurando? Estou procurando como valoriza a engenharia. Estou procurando aonde que a engenharia vai se colocar no Brasil. Porque, olha aqui, o secretário do Estado, um diretor de obras do DR, não precisa ser engenheiro, sabia? Mudou a lei. O que nós fizemos? Nós não damos conta. Não damos conta. Ninguém mobiliza. Nem o DR mobilizou. Ninguém mobiliza. Então, assim, o Brasil foi fazendo leis, tirando o poder da engenharia, e nós não fizemos nada. Nós vamos tentar. Eu acho que. Como é que nós vamos fazer? Eu acho que tem que ter um setor do CREA e do CONFEA para pensar a engenharia pública, para pensar obra pública, para pensar como é que está a iniciativa privada, como é que está. Tem que ter uma área dessa no CREA. Porque senão nós vamos ficar discutindo a valorização daqui 3 anos. Nós discutimos 3 anos atrás. O que adiantou? 3 anos atrás vieram aqui valorizar. O que aconteceu? Desvalorizou mais. A curva é descendente. E nós temos que discutir. Como é que sai dessa? Eu não sou palestrante, né? Estou só perguntando, mas a gente pode fazer um debate disso aqui, como é que a gente sai dessa. Kate, por favor. Boa noite a todos, aos presentes e aos online também. Primeiro, Gabriel, parabéns, né, por toda a conjuntura apresentada até o momento. E a minha fala tem muito a ver com algumas coisas que o Murilo acabou de trazer para a gente, pegando um adendo na última fala dele sobre justamente a valorização profissional, né? Eu sou formada há 5 anos, né? Hoje em dia eu ganho o piso não no que eu trabalho, mas por pegar outros trabalhos para conseguir ganhar quase o piso, e também realmente nem chega ao piso, né? Falta muito para isso. E isso vem debatendo há anos, né? Na última eleição, todos os candidatos trouxeram isso, inclusive a presidência atual do CREA trouxe sobre esse ponto. E assim, nada foi feito, né? A gente vê aí, só hoje mesmo eu conversei com 6 colegas profissionais que trabalham numa empresa muito grande de projetos aqui em Minas Gerais, que todos conhecem muito bem. E essa empresa é parceiríssima do CREA, e eles recebem assim, uma miséria de salário, mas precisam estar com o CREA em dia, tem que estar registrados, né? Então, como que você, Gabriel, pensa em relação a esse ponto, justamente empresas que hoje vivem ali na bolha do CREA, né? A gente sabe que o CREA atualmente tem pessoas, né? É um grupo de pessoas realmente ali que vive na bolha, muitos profissionais não sabem nem o que é CREA, né? Não sabe o que é mútua, não sabe o que é o sistema CONFEA em geral. E a última pergunta é sobre o que você trouxe, né? Sobre todos os programas para nós mulheres, né? Gostei de todos, mas um ponto especial. Quando você traz sobre a inserção da anuidade, né? Para as mulheres que acabaram de ganhar seu filho, né? O próximo ano ter essa inserção. A anuidade, ela é estabelecida pelo CONFEA, né? Como que está o seu pensamento em relação a isso? Você acha que é algo fácil na sua gestão, né? De conseguir atrelar isso ao candidato, né? Quem foi eleito, seja a atual gestão for permanecer ou outro que ganhar? Você acha como que vai ser em relação a esse assunto, tá? Por se tratar de algo que, né, impacta todos os CREAs, né? Só Minas Gerais não pode, acho que, definir isso, mas sim os outros CREAs também, quando se fala em isenção de anuidade, né? Então, essas 2 dúvidas, tá? Em relação à valorização profissional e outro ponto em relação à anuidade, né? Isenção da anuidade para as mulheres que acabaram de ser mãe. Não sou mãe, mas, assim, penso realmente, assim, na nossa classe, no nosso gênero, como que pode tratar melhor esse ponto. E mais uma vez, obrigada, Murilo, pela Muito obrigado. condução. Como não tem ninguém levantou a mão, eu vou
Você vai responder as duas perguntas, depois você faz o encerramento geral aqui para a gente ir para casa, né? Vamos lá. Murilo, você falou essa questão da valorização, né, da engenharia. Realmente, a gente, desde que eu me entendo engenheiro, eu escuto os discursos da valorização profissional, salário mínimo profissional, são as mesmas discussões, e eu vou te dizer que eu tive acesso à primeira ata de reunião da Câmara da Engenharia Civil do CREA Minas, e adivinha qual era o assunto que foi discutido? Valorização profissional e salário mínimo. Gente, é crônico. Isso é um problema crônico que precisa ser, de fato, resolvido. Como que a gente resolve isso? Me transformando em presidente. não é só isso. Mas olha só, a gente, para resolver esse problema, a gente precisa ter articulação política também. Não basta somente articulação técnica. A gente precisa ter articulação política. Existe hoje projetos de lei onde acaba com a questão do cargo de analista, onde está tramitando também um projeto de lei que torna obrigatório o salário mínimo profissional para o estatutário. Então, isso daí tudo são coisas que o CREA precisa encampar. E se a gente não se posicionar na mídia, utilizar a mídia do CREA para fazer isso, ao invés de fazer autopromoção, aí realmente a gente começa a atingir o profissional. Enquanto eu estou fazendo autopromoção, utilizando as redes do CREA, eu não estou valorizando ninguém, eu estou me valorizando. E a autovalorização, ela não traz crescimento para o profissional. Ela traz crescimento pessoal. Mas e o dia que acaba isso? E o dia que acabar? Sair do cargo, não estou mais como presidente do CREA. E aí? Agora eu voltei a ser um profissional. Se eu melhorar para todos os profissionais, eu estou inserido dentro dele. Se eu buscar uma melhoria somente para mim, é individualismo. Um dia isso acaba. Então a gente precisa ter o pensamento do coletivo. E eu busco exatamente isso. O pensamento coletivo, ele traz melhorias para toda uma sociedade. Então a gente vai sim trabalhar em cima disso na articulação política. E volto a dizer, por isso que a gente está colocando uma assessoria legislativa, política e técnica. Essa assessoria vai fazer esse trabalho, vai fazer essa busca de trabalhar o tempo inteiro, incansavelmente, em cima disso. E a gente vai ter também, eu não coloquei, mas articulação com OAB, CRM, o próprio CREA de outros estados e CONFEA, para a defesa coordenada das profissões que são regulamentadas. Então, a hora que a gente une força com outros conselhos também, a gente também consegue ter articulações melhores. O CREA, ele é muito fraco, o nosso sistema profissional ele é muito fraco em articulação política de fato. As coisas acontecem para todas as modalidades e a engenharia está sempre sendo jogada de lado. Então, o Murilo falou, cada dia que passa nós perdemos mais espaço no mercado de trabalho. Isso não pode ser permitido mais. Então, a gente precisa agir. Então, nós vamos, sim, agir em relação a isso. Eu coloco, né, que a publicação de posicionamento oficial do CREA em cada votação legislativa relevante para a engenharia. Então, nós temos que nos posicionar, seja favorável ou seja contrário, sempre, de maneira ordenada e coordenada. Então, isso daí vai ser feito também. E, Kate, você me falou, né, eu falo muito sobre essa questão do é a mesma coisa que você falou da valorização, né? Eu falo muito dessa questão do analista, que a gente não deve, analista não, né? Vamos ser engenheiros, deixar de ter a contratação do engenheiro, exige a sua formação de engenheiro e te contrata como analista. Isso também vai ser um trabalho que a gente vai fazer da fiscalização em cima disso, fiscalizar as empresas, exigir que se tenha o cumprimento do salário mínimo profissional. Isso eu consigo ver através de uma RT, consigo ver de várias maneiras o CREA consegue fazer essa apuração. Então, nós vamos ter esse trabalho, sim. E sobre a isenção da anuidade, eu venho hoje com um apoio político, né, de candidatura do Joel, que já foi presidente do CONFEA, e ele é a pessoa que eu estou também apoiando como candidato. E ele tem esse compromisso comigo, de que essas pautas todas que eu levantei, que são inerentes ao CONFEA trabalhar, ele vai abraçar e vai colocar em prática, tá? Então, quando eu falo dessa questão da isenção da anuidade, o Joel também está comprometido de ter essa isenção para todas as mulheres, assim como as outras pautas que eu trouxe também, que é a questão do conceder o benefício, né, do bom pagador, de tirar o valor da anuidade e transformar ele em crédito para emissão de ART. Tá bem? Considerações finais? Quer fazer? Podemos, mas eu vou... Como ninguém levantou a mão, você pode fazer suas considerações finais.
porque aqui eu sei que a gente só pergunta, né? Eu sei que se fosse para a gente debater aqui, a gente fica até amanhã, né? Mas vamos as considerações finais, por favor. Ok, você vai falar de novo ou esqueceu de baixar a mão? Não, um segundo, é porque ele trouxe do Joel, eu sei que você está com o Joel, Gabriel. Eu trouxe no final da pergunta, caso a atual gestão, né, caso o Vinícius continue, você acha que essa pauta, né, é uma pauta de suma importância, seria fácil do Vinícius abordar e trazer, né, não só para o CREA de Minas Gerais, mas para todos os estados, como que está a sua posição em relação a esse assunto, né, não só para a isenção de anuidade para as mulheres que acabaram de ganhar neném, mas em todos esses pontos mesmo de melhorias, né? Que a gente sabe que o Confeia precisa estar ali, né? Coladinho com os CREAs para definir esses pontos que são importantes, né? Para o nosso estado, enfim, para todos os estados do país. Só isso. Sim. Pode. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Você responde, a Kate já vai encerrando também a sua fala de considerações finais. Sim, Kate, eu acho que nós somos um sistema, Confeia, CREA e Mútua. Então, eu acho que a gente precisa caminhar juntos, né? Independente de quem esteja na gestão do Confeia, eu acho que todas essas propostas, elas são de benefício, elas são são viáveis economicamente e são benefícios para os profissionais. Eu não vejo por que algum presidente não querer isso, até porque houveram outros presidentes que colocaram esses itens aqui como pauta, acabou colocando isso daqui como pauta também. Existiram de outros estados que colocaram através de conversas que a gente teve como sugestão, e eles acabaram colocando nos estados deles também. Para quê? Para que a gente faça uma articulação coordenada. Então, é possível, mesmo que seja o Vinícius ou outro candidato, o que for eleito no Confeia, eu acho que é muito fácil de ser implementado todas essas atividades, todas essas mudanças que a gente está colocando. Tá? E aí, partindo para a minha consideração final, eu acho que o sistema ele precisa pensar fora da bolha. O sistema precisa agir fora da bolha. Então, não podemos mais aceitar, não podemos mais continuar como estamos. É hora de agir, é hora de sair de dentro de casa e enxergar o problema realmente. E eu considero que eu sou a pessoa, neste momento, mais capacitada e mais indicada para assumir e para coordenar esse trabalho. Então, estou preparado, venho me preparando há anos para isso. Sempre trabalhei com engenharia diagnóstica. Enquanto estive dentro do CREA, trabalhei na ouvidoria. Então, eu cresci profissionalmente aprendendo a ouvir problemas e buscar solução de problemas. Então, o que eu quero fazer no CREA é exatamente trazer solução. Não adianta somente levantar os problemas. Então, a gente tem solução para todos os problemas que o CREA tem hoje. A gente tem uma solução plausível, palpável e execuível. Então, por isso eu peço o apoio de cada um de vocês para que a gente realmente faça um conselho diferente, faça um conselho que sirva à classe profissional e não ao contrário. Porque com todos nós trabalhando juntos, nós seremos muito mais fortes. Muito obrigado. O Sindicato de Engenheiros sempre vai estar pronto, aberto ao debate para todas as propostas que envolverem engenharia. Que falar de engenharia é conosco, tem que ser conosco. Aí, agradecer, nós vamos ter outros candidatos aqui também para fazer as palestras, já está marcando. E eu acho que isso enriquece o sindicato, enriquece os nossos filiados, enriquece o debatedor, o candidato vindo debater aqui. Eu acho que enriquece todo mundo. Estou muito feliz com a participação também das pessoas aí online. Eu acho que é muito bom. A gente já tem um sistema melhor aqui, porque o nosso sistema era muito ruim de fazer reuniões online, nós melhoramos o sistema. Agradecer a todos, desejar um final de semana maravilhoso, que amanhã já é sexta, né, para a maioria das pessoas, porque quinta-feira é feriado e sexta emenda. Então, desejar uma boa semana, agradecer o Gabriel. Estou muito feliz com esse debate. Eu acho que trouxe coisas interessantes. Se a gente fosse discutir aqui os assuntos, a gente ia terminar até amanhã, 6 horas da manhã. Então, mas é assim mesmo que a gente começa a debater. Muito obrigado, um abraço a todos.